Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Tu acredita em fantasma? Claro, não. Você sabe que a palavra fantasma vem do grego também, né? Phantom significa o que se manifesta, entendeu? Um fantasma, tipo um fantasma mesmo. Mas claro que eu acredito. Acredito mesmo. Então a Bíblia, ela é viva. Ela é mais do que um livro para o seu intelecto. Ela mexe com o seu espírito também. Porque nós somos seres corpo, alma e espírito. O corpo, no grego, é soma. Você já ouviu falar nessa expressão, eu estou somatizando. O que significa somatizar? É trazer uma preocupação da sua alma ou da sua psique e se manifestar no teu corpo. No teu corpo. Vem do grego. A alma, a palavra alma no grego é psique, é mente. Então a alma é a sede da intelecto, das emoções, dos pensamentos. E você tem espírito. O espírito é a natureza de Deus que ele comunicou a você. São 3 áreas diferentes. A gente chama na teologia de tricotomia. São 3 áreas. Quando você... Tô pensando aqui qual que é a função prática do espírito. A função prática do espírito, que é o espírito que é eterno e que se comunica com Deus. Não é minha alma. Não é a sua alma. Significa que o meu ego não vai... Não, quando você... tem um espírito ligado a Deus, não significa que você está eximido de emoções, é que ele toma o controle. Não é compartimentalizado. Agora isso aqui é o espírito, isso aqui é a alma. Não, é tudo junto. Tá. Só que a capacidade de você crer, a Bíblia diz, as coisas espirituais não se discernem fisicamente, mas só espiritualmente. Então a fé é uma capacitação, uma habilidade do espírito. Se você não nascer de novo, com Jesus diz, você não pode ver o reino de Deus. Você tem que passar por um processo de transformação em que você invoca Deus para entrar na tua vida e ele então faz você nascer de novo. E aí o teu espírito é como se você tivesse acordado, entendeu? De um sono, e ele passa a olhar para as coisas e discernir o que ele nunca discerniu. Por isso que você tem pessoas que sabem tudo da Bíblia, mas não creem em Deus. Existem pessoas... dá pra você fazer, dá pra um ateu ler a Bíblia, entender aquilo ali, pegar, sacar o que tá rolando ali, sacar, por exemplo, inclusive entender a personalidade de Jesus e ainda assim não continuar sendo um ateu. É perfeitamente possível. O Pondé, por exemplo, você já recebeu o Pondé? Já. Eu gosto muito dele. do Pondé. Gosto muito. É um dos caras mais brilhantes que eu entendo. Salve, Pondé. Vem aí de novo, cara. Ele é uma pessoa inteligentíssima. Ele, por ter um background judeu, né? Ele um dia falou uma coisa que virou fã dele. Ele falou, qualquer pessoa que diga que a Bíblia não é um baita de um livro, é um burro. É porque ele fala bem claramente mesmo. Entendeu? Só que ele não teve uma experiência com Deus. Eu oro por ele, eu falo, Senhor, um camarada desse, brilhante desse jeito, ele precisa ter uma experiência contigo. A experiência que não é só entender, é experimentar. Eu experimentei Jesus. Eu experimento Jesus na minha vida. Todo dia. Todo dia eu falo com ele, eu sinto a presença dele. Entende? Isso eu não negocio isso. Isso daí é só para eu pegar aí o que você falou do corpo, da alma e do espírito. Isso, essa experiência, esse contato que você tem com o divino, estaria associado ao teu espírito. É o espírito. É por isso que Jesus fala, se alguém não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. Tu acredita em fantasma? Claro, não. Você sabe que a palavra fantasma vem do grego também, né? Phantom significa o que se manifesta. Tá. Entendeu? Um fantasma, tipo um fantasma mesmo. Uma pessoa uma casa assombrada. Eu não penso que seja um ser humano que morreu. Eu penso que é um demônio. Mas claro que eu acredito. Acredito mesmo. Mas não acho que pessoas voltam. Tá. Não, então vamos lá. Se eu tive uma visão do fantasma da minha avó, na tua opinião, não é minha avó? Não. É um demônio que se manifestou. Para onde vão as pessoas que morreram, então? Então, antes da ressurreição de Cristo,
No Velho Testamento havia um lugar chamado Fazendo Sheol. um monte de perguntas que provavelmente tu vai ficar assim, caralho, que pergunta idiota. Não, são perguntas ótimas. E são perguntas que eu recebo todos os dias. Todo mundo me pergunta sobre isso. Onde que as pessoas ficavam? Chamava Sheol. Jesus conta uma história, graças a Deus que ele conta essa história, de 2 homens. Um era um cara rico, mas maldoso, não tinha temor algum a Deus. E o outro era um homem muito pobre, mas que era temente a Deus, chamado Lázaro. E ambos morrem e estão no seio de Abraão. E aí Jesus vai descrevendo a história e fala que o rico estava de um lado morrendo de sede e ele vê o Lázaro e ele fala assim, pai Abraão, ele está falando, então quer dizer, tá próximo, ele consegue ver. Pede para o Lázaro molhar a mão na água e pôr na minha língua, que eu estou morrendo de sede. E o pai Abraão fala para ele assim, os que estão aqui não podem ir para aí e os que estão aí não podem vir para cá. Aí ele fala, então deixa eu voltar para a casa da minha família para eu avisar os meus irmãos. E o Abraão fala para ele, ele já tem as leis e os profetas. Está falando do quê? Da Bíblia. A lei é a Torá e os profetas é o Naviim. Né? No Velho Testamento inteiro é chamado de Tanar. Tanar é de Torá, depois Nabiim, que são os profetas, e o Ketubim, que são os escritos. Tal. Então, isso o judeu chama o Velho Testamento, que é a Bíblia deles, de Tanar. E Jesus falou, eles têm a lei e os profetas. A ele ouvir. Ou seja, o que a gente tira como inferência isso? Que Deus não vai deixar ninguém voltar. Não pode voltar. Então, quem é que aparece? São espíritos enganadores. Existem espíritos chamados espíritos de familiaridade. O cara acompanha a tua família há gerações. Ele consegue imitar a sua voz. Olha, não tem gente que imita a voz? Você não cansou de receber os caras que vêm aqui imitar? Oh, mas eu sou o marido aí, tá ok? Esse aí todo mundo sabe. Você imita também ou não? Não. Mas até que ficou legal, tá ok? Agora, o cara acompanha, ele vê a tua família, ele vê tudo que você faz, ele sabe dos seus segredos. Aí ele vai, entra num médium e conta o que aconteceu. Isso é o que a gente entende da Bíblia. Tenho super respeito, tenho amigos espíritas que pensam diferente de mim, mas na Bíblia a gente sabe que não pode voltar. Então, eu acredito que tenha os espíritos, fantasmas, mas não de seres humanos. São demônios. Tá, não, meu ponto seria, se fossem seres humanos, se esses fantasmas, o que são? É a alma ou o espírito? O espírito. O que tá no seio de Abraão é o espírito. É o espírito. Tá. Porque a alma e o corpo ficam enterrados, aguardando o dia da ressurreição. Tá. Isso é complexo. Porque alma e espírito, alma e corpo são físicos. O que é a alma, segundo a Bíblia? É a psique. O que é a psique? É a sua mente. O que é a sua mente? Resultado de interação de bilhões de neurônios que fazem sinapses e pensam. O seu cérebro ele tem áreas inteiras de memória, mas se você olhar fisicamente, se você tem uma pessoa que sofre um acidente, ela pode perder memória, ela pode perder a habilidade de fala, porque atingiu fisicamente uma área que era responsável por aquilo. Então, a alma, a psique, que é a sede do intelecto, dos pensamentos, do raciocínio, da vontade, é físico. Faz parte da natureza física. Então, corpo e alma, quando o indivíduo morre, ele fica debaixo da terra. O espírito é outra natureza, natureza espiritual, que é a natureza de Deus. Esse é eterno. Esse não fica dormindo. Entendi. Agora, o corpo e a alma vão ficar aguardando o dia da ressurreição, que a pessoa vai receber, né, novamente a plenitude de tudo. Bom, eu entendo, para aceitar isso precisa de fé. Total. Mas você concorda comigo que precisa de bem menos fé para acreditar em Deus? Bem menos. Bem menos. Bem menos. Eu tô te falando, eu acredito em Deus. Talvez... Quando eu falo Deus, o que vem na tua cabeça? Existem pessoas que pensam em energia, existem pessoas que pensam num ser inteligente de outro nível. Eu penso no ser
onipotente, onipresente, onisciente, na causa primeira de todas as coisas, o Criador, um ser autoexistente, nunca foi criado, nunca deixou de existir, e ele é a origem de todas as coisas. Para mim, este é Deus. Este Deus se revelou através de Jesus Cristo, seu Filho. Em Hebreus capítulo 1 diz assim... Esse Deus tem sentimentos? Tem. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, o fato de termos sentimentos não é porque ele é parecido conosco. Nós é que somos parecidos com ele. Tá. Ele tem vontade, ele tem sentimentos, ele se entristece, ele se alegra, ele fica indignado. Ele não é grande demais pra ficar indignado com uns bosta que nem a gente? É que Deus é santo também. Deus, ele é amor. Deus é um Deus que ele abomina a injustiça. Sabe quando você olha para uma injustiça e você fica indignado? Por quê? Porque dentro de você foi criado para o amor e não para o ódio. Você foi criado para o bem e não para o mal. Então nós não lidamos bem com as coisas erradas. O indivíduo, para caminhar para uma atitude de insensibilidade em relação ao mal, ele tem que se degradar demais. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E você falou, é fácil crer em Deus? A teologia também explica isso. Que chama de revelação geral. O que é a revelação geral? Você olha para a natureza e fala, uau, tem que ter alguém que criou isso. A Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando você olha para um mar maravilhoso, para um dia lindo, você olha para uma criança sua. Você já tem filhos? Tenho 2. Não é maravilhoso? É a coisa mais maravilhosa. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo? Hoje eu estou na fase dos netos. Cara, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, como é que eu posso amar alguém tanto assim, entendeu? Isso é Deus. Deus que tem esse amor que ele compartilhou conosco. Mas ó, se você me perguntar o que é Deus, eu vou falar pra você assim, cara, Deus é uma... Primeiro, é algo que não consigo explicar. Isso é número 1. Número 2, é algo de onde tudo deriva. Significa que todas as leis do universo, tudo que ainda será descoberto, tudo Foi ele que criou. Então, eu não uso a palavra, eu não penso em criação, eu penso em derivar. Saiu dele. Mas sabe? você acha que veio do acaso ou você acha que existe uma mente inteligente? Eu acho que é perfeitamente possível que tenha sido por acaso, entre aspas, mas só é possível porque deriva de um algoritmo perfeito. Mas quem criou o algoritmo? Não, ele não é criado, ele só é. Mas você sabe que na filosofia isso é um princípio incoerente. Por quê? Eu cheguei nessa sala aqui, Aham. sala linda, toda decorada. Essas bebidas colocadas em ordem perfeita. É possível você achar que isso foi aleatório? Não, mas se a gente pega Bom, eu parto do princípio que o conhecimento humano, os estudos, Não, eu quero dizer assim, filosoficamente, existe um princípio na filosofia que a ordem é resultado de inteligência. Tá. O caos, você pode dizer, não, tá aí porque era assim. Mas se você pega um auditório e bota 1000 cadeiras todas alinhadas perfeitamente, não foi o aleatório. Alguém ordenou. E aí você pensa o seguinte, olha, você vê a maravilha de uma câmera digital. Mas os seus olhos são câmeras infinitamente superiores. O universo, nós estamos falando de 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas, que funcionam perfeitamente. A Terra, por exemplo. Se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, não teria vida. Se estivesse um pouco mais perto, não teria vida. Se a estrela fosse um pouco mais vermelha, não teria vida. Se fosse um pouco mais azulada, não teria vida. Se a inclinação da Terra em relação ao Sol fosse diferente, não teria vida. Se não houvesse a Lua, não haveria vida. Então, todas essas coisas precisa de muito mais fé para acreditar que veio do nada do que acreditar que veio de uma mente inteligente. Mas talvez sim,
Mas, como tu mesmo falou, o universo ele é gigantesco, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não é nem gigantesco, dá pra gente dizer que ele é infinito. Pra você ter uma ideia, hoje eles falam de 14 bilhões de anos. E como é que eles sabem isso? Eles mediram a velocidade de expansão, pega a velocidade da luz e vai fazendo a conta. Então pensa nisso, entendeu? E tem um estudo recente que eu vi aí em algum lugar, não sei se é quente, mas que os caras estavam cogitando... Estão questionando o Big Bang. Estão, na verdade, chegando numa hipótese de que a gente está em quase o dobro desse tempo. Sim. Mas enfim, isso não é nem relevante. O ponto é que assim, a coisa é tão grande e ela é infinita que essas condições perfeitas que existem aqui nesse momento que a gente está vivendo, elas são possíveis quando a gente tem uma infinidade de possibilidades. Tá entendendo? Totalmente. Então assim... Mas ainda assim a probabilidade é mínima. É mínima, mas quando as tentativas são infinitas, existe a probabilidade. É uma possibilidade de você ler, então, de assim, entender isso. Eu não sei. Se você me perguntar, eu então não sei. Então você é um agnóstico. Porque o ateu diz não existe. Eu não falo que não existe. O agnóstico fica lá, eu não sei. Porque não sei. Gnose é conhecimento. A é o prefixo da negação. Então o agnóstico é o burro, que não sabe. Não, o agnóstico... No agnóstico ele simplesmente diz assim, pode ser que tenha, mas eu não sei. Pode ser que tenha. Eu não descarto. Mas eu acharia incrível, pra ser sincero. Então, mas posso te falar... Eu gostaria muito que fosse que alguém tivesse criado, não sei o que e tal. Mas é que eu admito que existe a possibilidade. Sabe o que Jesus falou? Bem-aventurados, agradeço ao Pai pelo fato de tu teres revelado estas coisas aos pequenos e não aos sábios entendidos. Tem que ter fé, cara. Ninguém vai crer em Deus aqui só. Eu sempre digo, a fé não assassina o intelecto. Eu consigo defender minha fé em todos os níveis. Mas o que me levou a crer foi uma experiência que eu tive. Fora do intelecto, fora do racional. Foi aqui. Eu experimentei a Deus e continuo experimentando. Entende? Continuo experimentando a Deus. E cada vez mais que eu estudo a Bíblia, eu fico encantado, porque pensa o seguinte, um livro que foi escrito num time-lapse aí de 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes, de classes sociais diferentes, em 3 continentes diferentes, pessoas que nunca conviveram uma com a outra, e escrevendo coisas que se cumpriram perfeitamente. Tem que ter um Deus por trás disso, dizendo, eu vou inspirar o fulano, vou inspirar o Beltrano, e ninguém até hoje conseguiu pegar a Bíblia e dizer, isso aqui está errado. Ninguém. Você pode duvidar, você pode questionar, você pode não crer, mas você não encontra um erro na Bíblia. Depois de estudado e procurado, várias pessoas, o grande escritor cristão chamado C.S. Lewis, não sei se... O cara é um gênio. Cara, já li Nárnia. Já li todas as obras dele na minha conversão. Ele era um professor de filosofia e ele tinha alunos que ficavam falando de Deus para ele. Ele falou, vou estudar para mostrar que esses caras estão errados. E ele chegou à conclusão... Ele se converteu, ele teve uma experiência. Só que pela genialidade dele, ele conseguiu expressar de uma forma maravilhosa, entendeu? O que é Deus. Ele tem algumas abordagens que ninguém tem, né? Tem outros caras também, o Chesterton, que é um católico também, mas fantástico também na maneira de enxergar. O que eu vejo é que existem pessoas que, a despeito da sua profundidade e até da inteligência humana, eles conseguem ultrapassar isso e ter a experiência. Outros não, né? Agora, eu acho bacana a sinceridade. O Pondé, por exemplo, ganhou a minha admiração. Já tinha, porque eu acho ele muito fera. Mas assim, a honestidade intelectual dele reconhecer que a Bíblia é um livro extraordinário. Porque hoje em dia está todo mundo querendo detonar a Bíblia, dizer que ela não vale nada, que tem que ser reescrita. E não vai acontecer, porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E isso, Igor, é o mais maravilhoso. É você saber que o que ele prometeu, ele vai cumprir.
Então, assim como eu creio na vida que eu estou vivendo, eu creio que tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Se algo não se cumpriu ou não se cumprir, é porque eu entendi errado. Não é porque ele escreveu errado. A possibilidade de eu entender errado é grande, mas eu creio que é o livro de Deus, é a palavra de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine quando este vídeo acabar. Reserve alguns minutos do seu dia para buscar a Deus, meditar na sua palavra e permitir que ela transforme a sua vida. Grandes mudanças começam quando damos espaço para que o Senhor fale conosco. Se este conteúdo edificou você, fortaleça este trabalho deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sino para não perder os próximos cortes. Assim, você também ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E agora eu quero ler você nos comentários. Qual foi o ensinamento que mais marcou o seu coração neste vídeo? Compartilhe sua reflexão ou deixe um versículo que Deus colocou em seu coração. Sua experiência pode fortalecer a fé de alguém que está lendo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Continue firme na fé, permanecendo na palavra, porque é nela que encontramos direção, esperança e vida. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.